Direto da redação. Deixa eu chamar agora aqui o meu querido amigo Wilson Souza, economista. Ele está em Búzios. O Wilson, que entende tudo de criptomoedas e que também é investidor da Gás Consultoria, e ele acompanha de perto esses habeas corpus que foram emitidos no âmbito da Justiça Federal envolvendo o CEO dessa empresa, que é o Gladson Acácio. Wilson, deixa eu ajeitar você aí, tá ajeitado aí, perfeito, já tá aí. Wilson, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Roberto, meu amigo, tudo bem com você? Prazer estar aqui novamente com você. Acordamos aí, né, com essa notícia muito boa, depois de 3 anos aí de muita luta, né, meu amigo? Perfeito. Wilson, deixa eu só entender aqui, esses habeas corpus, porque são vários processos. Você tem o Gladson Acácio, que é o CEO da empresa da Gás Consultoria, ele tem processos no âmbito da Justiça Federal e também no âmbito da Justiça Estadual. Esses habeas corpus, eles foram conseguidos, quer dizer, os decretos de prisão que havia contra ele no âmbito da Justiça Federal, eles caem, ele tem um alvará de soltura na Justiça Federal, não é isso? Na Justiça Federal, perfeitamente. O que acontece? A juíza Rosália, da terceira vara federal aqui do Rio de Janeiro, né, é a juíza que sempre, né, manteve esse processo aí, né, vamos dizer que ao longo desses 3 anos, assim, ela foi uma das pessoas que mais segurou esse processo. Então, essa liberação, esse alvará de soltura, né, dele, de todos os processos, né, da Justiça Federal, é um ganho muito importante. A gente acredita que isso vai ser também, né, incorporado, tem um termo jurídico para isso, né, pela esfera estadual também, né, e se Deus quiser, muito em breve aí a gente vai ter a soltura do CEO da empresa, aí, Gladson Acácio dos Santos, que é o que a gente mais deseja nesse momento, né, para que esse processo, esse impacto social todo gerado nas mais de 300 mil famílias aí pelo Brasil, ele realmente comece a se resolver, né, e a gente trazer paz novamente para essas pessoas aí. Então, foi um grande avanço, Roberto. A juíza Rosália realmente nos surpreende, né, com essa atitude. É lógico que poderia ter sido antes, né, para evitar tanto sofrimento em tantas famílias, mas, né, tudo é no tempo de Deus. Eu acredito que tudo tem seu momento, e nesse momento agora ela achou por bem dar esse alvará de soltura para ele. Então, estamos aqui hoje, né, essa notícia foi ontem, né, então foi ontem à tarde, da noite já, e as pessoas ficaram, né, mas é preciso entender, não é a soltura dele como um todo, né, é a soltura do processo na esfera federal. Agora vamos lutar aí para tentar liberar ele de todas na esfera estadual também. Wilson, isso cria uma esperança para que as pessoas recebam o dinheiro. O Gladson, ele já tinha dito que ele tem o aporte financeiro, ele tem o dinheiro para pagar essas pessoas, para ressarcir todo mundo, mas que ele precisava ficar em liberdade para ele então pagar essas pessoas, liberar o dinheiro e ressarcir e continuar com a empresa, porque a empresa está até em recuperação judicial, não é isso? Então, o Roberto, essa parte da recuperação e falência, isso é um processo comum, né, quando as empresas são normais. A empresa já é, primeiro, ela não foi declarada como empresa, depois falaram que era pirâmide, depois falaram que não era. Então, essa parte que corre por falência pelo administrador judicial, essa é uma briga de advogados, né, que vem insistindo nessa situação aí. Mas eu acredito que o resolver tudo isso mesmo é com a soltura de Gladson, para que ele possa resolver a vida de todo mundo, né? Então, sim, corre esses processos, né? São vários caminhos que tem. Tem uns advogados que estão fora do caso, né, que chamam os clientes, tem que botar na justiça, tem que fazer isso e aquilo. Então, e tem os clientes, né, que acreditam em Gladson, aí, tem esses clientes, né, eu faço parte desses clientes que a gente acredita, porque ele, como você citou, na própria CPI, né, está mostrando aí das criptomoedas, na oitiva que teve lá, Gladson falou com todas as palavras: eu quero pagar todo mundo, eu vou pagar todo mundo. E ao longo desse tempo, pós-CPI, Roberto, né, várias reuniões nossas, vários entendimentos que a gente tem buscando, a todo momento, ele, quando ele se comunica via os advogados, o desejo dele é de pagar todo mundo. Então, sim, nós estamos nessa expectativa, né, acender uma luz aí muito grande para que realmente as pessoas possam retomar o seu dinheiro de volta e as coisas voltarem ao normal. O Gladson possa sair 3 anos, né, e está lá no presídio de Catanduva com segurança máxima, né, um criminoso, nunca foi provado nada contra ele. Enfim, nós estamos aqui aguardando agora o andamento agora para a esfera estadual, e eu espero que os advogados consigam esse êxito, né, nesse processo aí.
O Wilson, essa questão de noticiário é uma coisa muito interessante de se frisar. Por exemplo, dizer que não era empresa é mentira, porque ele tem CNPJ. A Gás, ela Pois tem é, CNPJ, ela é uma empresa, ela tinha endereço, ela tinha CNPJ, ela é empresa de investimentos, ela estava não era, atuando num setor que Roberto, não não é era uma empresa regulamentado, regulamentada, que não é né? Não era uma regulamentado pelo empresa, Banco Central, né? É outro ditado, mas empresa constituída com CNPJ pagando impostos, isso ela era, né? Então não era uma empresa clandestina, isso aí não era, né? De forma alguma. sim, Ele está registrado na Receita. E outra coisa é que ele foi a Gás Consultoria, ela foi uma empresa que ela atuou nesse mercado durante 10 anos. Ela pagou os dividendos aos investidores durante os 10 anos e depois, até que ele estava preso ainda, enquanto ele pôde pagar, essas pessoas continuaram recebendo dividendos, né? exatamente. Ele foi preso dia 21, né, de 21 de agosto de 2021. Foi isso, 3 anos atrás. E o que acontece, Roberto? Ele continuou a pagar por mais 20 dias ainda, aí a justiça primeiro prendeu ele, aí depois começou a bloquear as contas dele. Então, como ele continuou a pagar, a justiça foi lá e bloqueou todas as contas e impediu ele de continuar com os pagamentos. Mas, durante 9 anos, durante todo o período, né, que a GS funcionou, ela nunca atrasou, Roberto. Não tem ninguém, não tem um caso na justiça, não tem uma reclamação de nada dizendo que Gás atrasou o pagamento ou que ele não pagou. Então, durante esses 9 anos, a empresa rodou redondinha, a empresa rodou perfeitamente. E com a prisão dele, com o fato da prisão dele, e posteriormente do bloqueio das contas, aí sim, a empresa paralisou os seus pagamentos. Ou seja, Gladson, a empresa quebrou, a empresa deu um golpe. Não, a empresa foi paralisada pelo judiciário. Essa é a grande verdade. Só que tem várias narrativas, né? Que são construídas, que ele deu golpe, que era uma pirâmide, e que era isso, que era aquilo, quando de fato a empresa foi paralisada, funcionando e pagando todo mundo em dia. Com um detalhe, Roberto, eu sempre fiz com as pessoas, se o pagamento caísse no dia de sábado ou domingo, a gente recebia na sexta antecipada. Então, realmente, ele, nesse quesito, nesse plano de negócio que ele criou, é um plano fantástico e ajudou muitas famílias, principalmente na pandemia. Eu encontro a todo momento pessoas na rua, estou aqui na cidade de Armação do Custo aqui, né? Existe uma perseguição muito grande, Roberto, em cima desse processo também, mas eu tenho certeza aí que nós vamos sair vitoriosos dela. Ô Wilson, tem perguntas aqui que as pessoas me enviam aqui. Uma pergunta aqui é saber o seguinte, que vai, uma eventual, por exemplo, soltura de Gladys, isso aí abre caminhos para pagamentos de pequenos aos grandes investidores, que você tem várias modalidades de investimento ali. Você tem grandes investidores, investidores médios e pessoas que investiram, por exemplo, R$ 1.000, R$ 2.000. Então, Uhum. ele tem esse controle de quem investiu, de quem não investiu. Essas pessoas, ou elas terão que provar que investiram. Ele já tem essa carteira de clientes mostrando quanto cada um investiu. Olha, Roberto, eu não posso afirmar isso, né, de uma forma, tem, mas eu acredito que sim, né, porque todo o controle era feito por eles, todo o controle era feito pela GS. Então, essa preocupação do cliente, ele não tem que ter. Eu acho que essa preocupação, porque ele vai ter o controle disso tudo, a partir do momento que ele tiver acesso, né, aos equipamentos dele novamente, que foram apreendidos, o computador, as LEDs dele, enfim. A partir do momento que ele tiver acesso a isso, ele com certeza ele vai organizar essa forma de pagamento. E assim, Alberto, não importa se você investiu 1.000 ou se você investiu 1 milhão, né, ele vai pagar a todos. Esse é o discurso dele, isso é o que ele fala a todo momento para todos nós, é o que nós acreditamos. Assim, e um detalhe, 70% dos investidores da GS é um investidor pequeno. É um investidor que botou 1.000, que botou 5.000, 10.000, que botou até 200.000, que vendeu o carro, que vendeu. Então, esse é o 70% dos investidores da GS. 10% desses investidores são investidores grandes, né? E aí tem os médios aí. Mas a grande maioria da GS são investidores pequenos. Então, assim, todo mundo vai receber o seu dinheiro de volta. É o que nós esperamos, né? Essa é toda a nossa luta desde o início desse processo, né? Eu luto, né, desde a prisão dele, passeatas, caminhadas, manifestações com esse objetivo. E a gente se uniu, né? O que a gente chama, que a GS se tornou uma grande família, porque é inédito isso no Brasil. Alguém ser preso e os clientes ir para a porta dos tribunais, para a porta de fórum, para a porta da Procuradoria do Estado, pedir pela liberdade dessa pessoa. Ele fez tão bem às pessoas e a gente foi também retribuir, né, todo esse nosso apoio.
apesar dos 3 longos anos, que é pouco, Roberto. 3 anos é pouco, mas para quem está com a necessidade, não, é muito difícil. Eu falo isso por mim mesmo, que tenho meu dinheiro que está lá também. Então, assim, a gente espera muito que o judiciário, a partir de agora, olhe para esse processo com outro olho, olhe para o lado social, olhe para as famílias, né, que foram esquecidas durante esses 3 anos. Teve morte, teve suicídio, muitas pessoas se separaram, né, casamentos foram perdidos. Tem o dano, Roberto, gerado, ele não tem nada que pague. Foi gerado um dano muito grande nessas famílias. Então, eu acho que Gladson, saindo, ele vai fazer pelo menos essa pequena parte dessa reparação, porque tem coisas que não pode se reparar mais em função a justiça atrasada mata, mas que venha, mas que a gente receba essa justiça aí, né? A justiça divina é a melhor. Então, vamos ter fé aí. Ô Wilson, você sabe que o cara ele foi um gênio, por quê? Ele, olha como é a desmoralização do sistema bancário, porque ele criou uma forma de captação de investidores. Durante 10 anos, durante uma década, ele manteve pagamentos com dividendo. Ele fez uma programação, porque tinha uma programação. O cara investia durante tantos anos, a rentabilidade era num percentual, ela cairia, já estava programada, ela caía, a rentabilidade. Então era tudo muito programado. E com isso aí houve uma evasão de investidores do sistema bancário para essa modalidade de investimento dele. Isso aí provocou uma revolta no sistema bancário, a banca toda começou a rasgar o fiofó e começaram a partir para cima do cara. Essa é a grande verdade. E fora isso, você tem o fator Igreja Universal do Reino de Deus, que vários pastores desistiram de ser pastor porque descobriram que poderiam ter uma vida melhor captando investidores, sendo investidores na GAS Consultoria. Pô, o cara comprou ódios de todo mundo, comprou ódio assim, de setores. Aí depois você vem com a mídia que está muito mais interessada em espetáculo. Até o nome do rapaz deram, Faraó. O rapaz virou Faraó dos bitcoins. Né? Então, cara, ele entrou para dentro disso. O cara era um garçom. O cara, ele tem uma formação assim, que praticamente ele não tem uma formação de economia, uma formação de nada, mas deve ter estudado muito sobre esse sistema de investimento, sobre bitcoins, criptomoedas. O fato é o seguinte, que o cara, ele feriu a medula do sistema financeiro, do sistema bancário, ele comprou ódio de corporações, cara. E pagou, e tá pagando preço, né? E paga o preço. Olha, eu quero só frisar uma coisa, eu não sou investidor de GAS, nunca investi com GAS, com nada, não conheço Gladson, não sei quem é. Eu só estou aqui analisando a conjuntura, porque eu sei como é esse sistema. Você acompanha aí uma manifestação de investidores, né? Que no início da prisão dele, porque foram pessoas que estiveram com esse cara durante 10 anos, ele pagando rentabilidade, ele parou de pagar depois que a justiça bloqueou tudo, travou o dinheiro do cara, bloqueou a conta bancária, o cara vai tirar dinheiro de onde? Vai pagar como? Então, assim, o cara é um sobrevivente, hein? Roberto, eu falo que a gente vê essas manifestações aqui, a gente fica até hoje, né, no dia de hoje, com essa notícia, até um pouco emocionado, porque realmente ele foi pego para Cristo. O sistema monetário brasileiro, ele é da época do sistema feudal ainda, né, a burguesia, o clero, e essa parte da instituição religiosa, né, então, assim, realmente é um sistema monetário que escraviza as pessoas com juros abusivos, um cartão de crédito, um cheque especial, tudo é muito caro, o banco te cobra tudo, e Gladson veio revolucionando, né, talvez de cobrar, ele dava os 10% dele, né, mas ele não dava esses 10%, porque ele dava, não, era tudo um trabalho, né, é um trabalho que ele dinheiro, nesse funil, né? Nesse funil de criptomoedas, né, ele se especializou, né, eu sou economista, né, eu não tive um plano, não tive um projeto desse, né, ele tem uma mente brilhante. Na primeira manifestação que eu fiz no Rio de Janeiro, eu falei, algumas vezes eu falei isso, né, que se eu fosse presidente da República, Gladys estaria no meu Ministério da Economia, um país que está afundando na economia, e gente com um gênio desse, dentro de um presídio, né, podendo alavancar através de um trabalho, né, feito aí pelo dinheiro digital, esse dinheiro virtual, pelas criptomoedas, né, por todo esse plano de negócio, ele podia estar alavancando a nossa economia do país. Você vê que nos Estados Unidos, lá nessa política lá, o Trump já declarou, não, eu sou a favor do Bitcoin, é uma tendência mundial, Roberto. Hoje a tecnologia, nós estamos vivendo, né, a quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica, né, então não tem como segurar os mercados, os bancos, Febraban, todo mundo veio para cima tentando controlar um mercado descentralizado.
mas não tem como controlar isso. Apesar do marco regulatório das criptomoedas, que é um projeto horrível, ingestando, né, tirando essa capacidade de recebimento nosso, porque o que os bancos querem é para eles. Né? Nada isso aí. O povo é meu escravo. Isso aí, sabe por quê? Porque eles estão tentando criar, eles estão tentando entrar agora também, por exemplo, no Nubank já capta investimentos para criptomoedas. Né? Você tem o Banco Central criando sua moeda virtual. Hoje a maior parte das transações bancárias de pagamentos, recebimentos se dá via Pix. Então, eles tentam se apossar e monopolizar para eles. Né? Eles não querem que ninguém entre nessa igrejinha, né? Tome o mercado. Roberto, e não é só no Brasil não, tá? Isso é nas nações, né? Através da engenharia quântica, eles querem bloquear esse mercado. Mas é o que eu falo para você, não tem como mais. O digital está avançando drasticamente, a tecnologia, nós temos aí hoje a IA que está, né? E dentro da IA existe já vários segmentos dentro dela. Então, a blockchain, as questões, então isso vai cada vez vai crescer mais, né? E a gente hoje, com essa notícia, né, que a Heloísa Rosália, né, fizemos manifestações lá na porta dela algumas vezes, né? E ela se manifestar dessa forma, então é sinal que o judiciário começou a entender que Gladson é vítima, que Gladson é um preso político, que Gladson está sendo perseguido. Né? Eu falo isso, Roberto, porque aqui na cidade de Armação dos Búzios, né, nós estamos aqui 3 mil clientes da empresa GS, aqui na cidade de Armação dos Búzios. Né? E para você ver, eu vim candidato a vereador aqui e essa perseguição tirou a minha possibilidade de vir candidato. Só você ver como é que o processo ele é extenso, como é que o processo é complicado. Eu, com o direito de participar aqui do processo eleitoral, de repente cai minha nominata, de repente cai tudo, para a gente não continuar a falar sobre a liberdade financeira, para que a gente não crie novas ideias. Né? As pessoas, eu volto a falar, a educação que é colocada nas escolas. Ontem eu tive um secretário de educação aqui da cidade de Armação dos Búzios, Rodrigo. Ela é a mesma de 40 anos atrás. O mesmo livro de história que eu estudei 40 anos atrás é o mesmo de hoje. Então, eles não querem que as pessoas evoluam. Né? Só que, mas aí é o grande paradoxo. Né? A educação do sistema arcaico e uma tecnologia na nossa mão. Então, está bugando a cabeça das pessoas. E aí, quando as crianças não têm a informação correta, fica fazendo dancinha no TikTok, fica fazendo isso aqui, usando toda uma ferramenta que poderiam estar monetizando, poderia estar ajudando a vida delas, fica usando, né, para criar treta de internet, para criar fake news, para criar um monte de outras situações. Porque não temos uma educação, não temos uma inclusão digital. Então, sim, é um processo que vai avançar muito. E Gladson iniciou esse processo. Gladson, lá atrás, ele teve essa visão. Quando ele pegou o Bitcoin lá atrás, que valia R$200, né, ele acreditou nesse processo. Por isso que ele se tornou esse cara que, né, movimentou essa quantidade de dinheiro e criou esse plano de negócio fantástico e que atingiu mais de 300 mil famílias no Brasil inteiro, meu irmão. Perfeito. Wilson Souza, economista. Muito obrigado aqui, Wilson, pela sua participação no Direto da Redação, viu, querido? Eu que agradeço a você, Alberto. Grande beijo no coração, um abraço para todos os ouvintes. E vamos manter aqui, Alberto. Qualquer informação nova a gente vai falando aqui e a gente volta a falar sobre o caso do Gladson Acácio dos Santos. Ok, perfeito. Beijo no seu coração, meu irmão. Fica com Deus, querido.